Primeiro eu quero dizer que eu estou muito feliz de estar aqui. Faz quase um ano que eu não subo aqui para compartilhar a palavra de Deus com vocês. Então é um dia muito importante para mim. E eu acho que temos aí um tema. Olhe para o céu, eu estou sem retorno, né? Então tem que ser lá. Olhe para o céu. Esse é o nosso tema de hoje. A Júlia já colocou até representação lá da palavra. Muito bem, Júlia, muito obrigada. E eu queria que vocês abrissem a palavra de Deus comigo em Mateus 14, 13 a 21, que nós vamos compartilhar uma palavra nada nova, mas renovada. Pode ser nada nova, mas renovada? Para o pessoal da minha célula, gente, vai ser renovada duplamente, porque vocês já estavam lá comigo ouvindo essa palavra, né? Mas como Deus continuou falando comigo com ela, então eu acho que a gente tem que continuar compartilhando. Eu vou ler aqui com vocês para não ler numa versão diferente. Nós vamos ler até o versículo 21. Jesus, ouvindo isso, retirou-se dali num barco para um lugar deserto à parte. Sabendo as multidões, vieram das cidades e seguindo-o por terra. Desembarcando, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se dela e curou os seus enfermos. Ao cair da tarde, vieram seus discípulos a Jesus e lhe disseram: o lugar é deserto e vai adiantada a hora. Despede, pois, as multidões para que, indo elas pelas aldeias, comprem para si o que comer. Mas Jesus, porém, lhes disse: não precisam retirar-se, dai-lhes vós mesmos de comer. Mas responderam: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Então lhe disse: trazei-mos. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, tomando os 5 pães e os 2 peixes, leem comigo aqui, erguendo os olhos ao céu, vocês estão muito fracos, não estão acompanhando, lê comigo. Erguendo os olhos aos céus, os abençoou. Depois, tendo partido os pães, deu-lhes aos discípulos e estes às multidões. Todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que sobejaram, recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que comeram foram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Com certeza vocês já ouviram falar desse versículo. A gente que vai na igreja desde que a gente é pequenininha, a gente já ouve esse versículo na escola dominical, essa passagem na escola dominical. Fica imaginando aquele peixinho, o pãozinho. A gente sempre imagina um peixinho super bonitinho. Eu não tenho ideia de como que era o peixe, mas na minha cabeça era um peixinho bonitinho, mini, né? Para ficar fácil de dar. Um pãozinho tipo pão de forma. Eu não sei como é que era, mas enfim, era essa a nossa visualização. E ali acontece que Jesus está num momento onde tem uma multidão o seguindo, 5.000 homens, fora mulheres e crianças. E de repente os discípulos chegam para ele e falam: Jesus, a galera está com fome, vamos deixar eles irem embora. E a primeira coisa que Jesus traz de ensinamento nisso, é que quando nós temos algum desafio, alguma situação, nós temos já tudo o que precisamos. Jesus falou para eles: não vem com essa ideia de tirar o problema de você e colocar para outra pessoa, tipo, deixa eles irem embora, deixa eles irem embora. Se o problema é seu, filho, mata no peito que Deus está com a gente. E Jesus falou para ele: não precisa mandar as pessoas embora, vamos pegar aquilo que a gente tem e dar vocês a eles o que comer. Eu imagino que os discípulos ficaram meio assim: acho que Jesus não está vendo, né, galera? Será que ele está vendo só o pessoal que está com miopia, talvez? Está com miopia, não está vendo todo mundo. E daí Jesus dá uma segunda lição. O que você tem na sua mão? Eles tinham lá 5 pães e 2 peixes. Mas se eles não tivessem nada, tivessem só vontade, seria isso que ele iria usar. Se eles tivessem uma ideia, seria a ideia que Jesus ia usar. Se eles tivessem vontade de fazer algo diferente, seria isso que Jesus ia usar. Porque Jesus estava ensinando para eles que a gente não precisa de nada externo para que Deus possa fazer um milagre. Nós precisamos daquilo que nós temos, daquilo que nós somos, daquilo que se apresenta para nós naquele momento, porque o poder é de Deus. Não importa se são 10 peixes, 5 peixes, 2 peixes, não importa. Se você tem muito na sua conta, pouco na sua conta, 0 na sua conta, menos alguma coisa na sua conta, não importa. Não importa se você
pós-graduado, mestrado, sei lá, doutorando, ou se você simplesmente tem uma vontade de aprender, não importa. O que importa que Jesus estava mostrando para eles é, o que vocês têm é exatamente isso, aonde Deus vai operar um milagre. E isso é para nós, porque muitas vezes é muito mais fácil nós vermos o milagre sendo operado na vida do nosso irmão. Vocês já perceberam que quando a gente ora por alguém, a gente tem uma mega fé? Nossa, a gente bomba na fé. A gente tem muita fé que Deus vai operar na vida do nosso irmão. Mas quando é para a nossa vida, a nossa fé ela fica meio mais ou menos, porque a gente sempre acha que falta alguma coisa. Ah, se eu tivesse nascido na outra família, se eu fosse herdeiro de alguma coisa, se eu tivesse o emprego que o outro tem, a gente sempre acha que está faltando alguma coisinha. Mas de fato, Jesus estava ensinando aqui para eles, para de transferir o seu problema para outra pessoa. Aprenda que Deus opera com aquilo que você tem. E era esse o ensinamento naquele momento. Jesus também traz um outro ensinamento, que é, quando ele pega aquilo que as pessoas têm, que são 5 pães e 2 peixes, ele organiza a bagunça. Em outras passagens, essa mesma passagem você vai encontrar também em Marcos, Lucas. Ele fala que ele mandou todo mundo, aquela zona que estava, aquela bagunça de gente com fome, criança chorando, mãe desesperada, os pais fingindo que não é com eles. Normal, né, gente? Sempre o básico. Ele fala para o seguinte, organiza em grupo de 100 e 50 e senta todo mundo. Quando Jesus organiza, eu fico imaginando que eles tiveram assim, uma visualização do tamanho do problema. Do tamanho da situação, sabe? Putz, sentou todo mundo, meu Deus, era muito mais do que eu imaginava. Olha o tamanho dessa situação. Você pensa 5.000 homens, mais mulheres e crianças sentados em grupinho de 100. Você está conseguindo imaginar? Assim, não dava para ver o final. Quando eles tiveram uma noção do que era, eles perceberam que só um milagre poderia fazer alguma coisa. Não ia ter, segundo meu pai falava, um McDonald's no caminho para passar e comprar uma batatinha para a galera. Não tinha. A hora que eles viram o tamanho do problema, eles perceberam que só um milagre poderia fazer alguma coisa ali. E é assim com a gente. Às vezes a gente fica tão atarefado, tão atarantado com as coisas, que a gente precisa organizar as nossas situações. Na minha célula a gente combinou que a gente não usa a palavra problema, né, Bru? A gente usa desafios ou situações. Então nós não temos problemas, nós temos situações, tá bom, gente? E quando eles viram o tamanho da situação deles, Jesus começa a mostrar para eles de que o poder de Deus não tem limite. Mas Jesus pega aqueles pães, olha para o céu, que esse é um segredo. Olha para o céu. Por que Jesus olhou para o céu? Gente, vamos combinar. Você vai orar por um milagre ficando olhando para o problema? Fica um pouquinho mais difícil de crer. Jesus tirou os olhos do problema, Jesus tirou os olhos daquela situação, olhou para o céu, agradeceu, abençoou e começou ali a experimentar um grande milagre, que foi partir e nunca mais aquilo se acabar. Ele simplesmente partia e não se acabava. Ele olhou para o céu, tirou os olhos daquela situação, olhou para aquele que é todo poderoso, Criador dos céus e da terra, todo soberano, e começou a vivenciar aquele milagre. Sabe você, quem é discipulador aqui? Quem tem uma célula é discipulador? Sabe quando você tem uma célula que você acha que bombou, arrasou? Você fala assim, todo mundo entendeu agora. Sabe? Então, Jesus também pensou assim. Mas daí a gente vai ler um capítulo depois. Mateus 15, 32 a 38. Um capitulinho depois, tá, gente? Vocês vão achar que é a mesma coisa, mas não é. E chamando Jesus seus discípulos, disse: tenho compaixão dessa gente, porque há 3 dias permanecem comigo e não têm o que comer. E eu não quero despedi-la em jejum, para que não desfaleçam em seu caminho. Jesus pensou, é agora.
É a deixa. Eles vão falar: Jesus, nós temos tudo o que nós precisamos. Vamos olhar para o céu. Próximo versículo. Mas os discípulos lhe disseram: onde haverá nesse deserto tantos pães para fartar grande multidão? Se tivesse o WhatsApp, Jesus usaria aquela figurinha do John Travolta, assim, sabe? Galera, há um capítulo atrás, foi a mesma pergunta que vocês me fizeram. Vocês estão me zoando? Mas Jesus era paciente, né? Graças a Deus, Jesus era paciente. Então perguntou-lhes Jesus, com a maior paciência do mundo: quantos pães tendes? E eles responderam: 7. E também por um acaso Jesus tem alguns peixinhos. Mas será que eu estou vivendo isso de novo? Mas eles não perceberam. Então, tendo mandado o povo fazer o quê? Assentar-se no chão. Eles estavam vivendo a mesma coisa, grupinhos de 100, de 50. Tomou os 7 pães e os peixes, e dando graças, partiu e deu aos discípulos e estes ao povo. Próximo. Todos comeram e se fartaram, e do que sobejou recolheram 7 cestos cheios. Mais um. Ora, os que comeram eram 4.000 homens, além de mulheres e crianças. Eu acho muito engraçado isso. Mas eu acho muito triste pensar que a mesma coisa acontece na minha vida. E na nossa vida. Porque é muito engraçado quando a gente olha para a vida dos discípulos e fala: ah, meu Deus, eles não perceberam. Olha que burros. Eles tinham acabado de viver a mesma coisa. Jesus deu a deixa para eles lá arrasarem na fé. E eles voltam com os mesmos medos, com as mesmas inseguranças, com as mesmas desconfianças de que talvez Deus não vai fazer daquela vez, porque afinal de contas Deus já gastou um milagre ali atrás, né, no capítulo 14. E Jesus fica com a maior paciência do mundo, ensinando a eles de que o Deus é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Na nossa vida, não é diferente. E é por isso que essa passagem tem falado tanto comigo. Quantas vezes Deus precisa operar um milagre na nossa vida, para que a gente creia que Ele é soberano, de que Ele é detentor de todo o poder, de que a nossa parte é apenas ter fé e crer que Ele pode fazer o milagre. Quantas vezes você chega diante de Deus, nós chegamos diante de Deus com a mesma petição, sabendo que no capítulo passado, Jesus já operou um milagre igual, mas a gente chega cheio de medo, cheio de insegurança, cheio de desconfiança, e principalmente, será que eu peço de novo a mesma coisa? Porque, né, fica cansativo pedir um milagre financeiro todos os meses. Jesus, eu preciso pagar o aluguel. E Jesus, Ele traz essa história que eu acho ela linda, engraçada. Na verdade, a Bíblia é cheia de coisas engraçadas. Engraçadas, mas é um espelho para a gente ver qual é o nosso tipo de relacionamento com Jesus. Será que se fôssemos eu e você ali como os discípulos, a gente faria a mesma coisa quando Jesus perguntou: pessoal, esse povo tem fome? Sabe a deixa do teatro, que é a sua vez de entrar? Pessoal, o povo tem fome. E a gente ia falar assim: não sei, será que tem uns 5 pãezinhos aí de novo? 2 peixinhos? Ou será que nós íamos falar assim: Jesus, o Senhor já operou esse milagre, eu sei como é que faz, vamos tirar os olhos aqui da situação, a gente só organiza a bagunça para a gente saber que Deus é poderoso mesmo, mas vamos olhar para o céu, porque é de lá que vem o nosso socorro. Qual dessas duas pessoas será que, dessas duas opções, nós faríamos? É fácil. Qual tem sido a sua opção da vida? Como tem sido o seu posicionamento diante das suas situações? Como tem sido o seu posicionamento diante de situações que você precisa de um milagre? Você já até organizou lá em 100, 50, organizou toda a sua bagunça. Senhor, aqui, ó, conta de água, conta de luz, conta de telefone, aluguel. Organizou. Qual tem sido a sua postura diante disso? Tentar terceirizar a responsabilidade? Deus, realmente eu acho que eu não tenho o que eu preciso.
Não sei o que fazer, não tenho o que eu preciso, é melhor, então eu vou dar essa conta para outra pessoa, vou ver se alguém quer de presente. Tem sido, todo mês, Senhor, eu passo pela mesma coisa. Tem sido, puxa, minha vida nunca muda. Ou tem sido, eu já vivenciei esse milagre, eu sei como fazer. Deus já operou milagres semelhantes a esse, eu já sei o caminho. Eu preciso tirar os meus olhos da minha situação, colocar os meus olhos lá no céu, que é da onde me vem o socorro, e ter plena convicção e fé de que Deus, Ele é poderoso para fazer muito mais do que eu penso, do que eu imagino com aquilo que eu tenho. E isso não significa nós sermos pessoas preguiçosas, tá, gente? Porque não tem nada a ver com preguiça. Ao contrário, eles tiveram que ter alguma atitude, eles tiveram que fazer alguma coisa. Nós sempre temos que fazer alguma coisa. Não vai ser sentado no seu sofá que vai cair um emprego maravilhoso, que você não precisa nem trabalhar. Só cai na sua conta o dinheiro quando você assiste Netflix. Alguém te paga para assistir Netflix. Pensa que maravilha. Não vai, não paga. Acho que já procurou. Alguém já procurou aqui? Se pagam para a gente assistir Netflix? De repente. Mas não vai acontecer. Mas acontece que existe em nós um exercício que ele tem que ser feito constantemente, que é o exercício da fé. Quem aqui vai na academia? Na teoria eu vou, gente, mas é mais na teoria do que na prática. No boleto eu vou, na presença mais ou menos. Se você não faz um exercício frequentemente, você sempre volta do ponto inicial. Sabe quando você fica sem ir na academia muitos dias, né, Rô? A Rô é minha companheira de academia. Você fica muitos dias sem ir na academia, você vai de novo, você vai fazer o mesmo exercício, você vai ficar com dor, não vai ser confortável, porque você está voltando ao ponto inicial. É a mesma coisa com o nosso exercício de fé. Se você não mantém a sua fé ativa, todos os dias, falando com Deus, acreditando no seu poder sobrenatural, acreditando que Ele tem algo maravilhoso para fazer na sua vida, vivenciando os milagres de Deus, quando você vai precisar de um milagre de novo, você volta lá no ponto inicial. E você tem que reaquecer aquela fé que estava adormecida, exatamente como os discípulos fizeram. E Jesus, logo depois, ele dá uma cacetadinha nos discípulos, mas ele é fofo, mas ainda assim foi uma cacetada que está em Mateus 16, 5-12, que fala assim: ora, tendo os discípulos passado para o outro lado, esqueceram-se de levar pão. Os discípulos sempre com fome, eu não sei qual a coincidência que tem com a gente agora. E Jesus lhes disse: vede, acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Eles, porém, discorriam entre si, dizendo: ai, é porque a gente esqueceu de trazer pão, né? Ai, meu Deus, e agora todo mundo vai passar fome. Percebendo Jesus que disse: por que vocês discorreis entre vós, homens de pequena fé, sobre não terdes pão? Vocês ainda não entenderam. Não compreendeis ainda, nem vos lembrais dos 5 pães para 5.000 homens, e de quantos cestos tomastes? Nem dos 7 pães para os 4.000, e de quantos cestos tomastes? Como não compreendeis que não vos falei a respeito de pães, e sim acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Então entenderam que não lhes disseram que se acautelassem do fermento de pães, mas da doutrina dos fariseus e dos saduceus. Esse negócio é muito legal. Jesus, ele estava ligado que no capítulo 14 ele fez um milagre, no capítulo 15 ele fez o mesmo milagre, no capítulo 16 a galera ainda está com fome, quer falar do pão. E ele está falando: gente, eu estou aqui em cima, ó, estou aqui, ó, e vocês estão aí preocupados, você trouxe a bisnaguinha para o lanche. Não é disso que eu estou falando, não é disso que se trata. O meu relacionamento com vocês está muito mais alto do que vocês estão pensando. Eu estou aqui, ó, nas regiões celestiais, preparando os seus milagres, e vocês estão aí preocupados com coisas minúsculas. Jesus estava falando assim: é hora de vocês subirem o sarrafo. Quem já aprendeu aqui a subir o sarrafo? A gente aprendeu muito a subir o sarrafo aqui. É hora de subir o sarrafo nas coisas espirituais. E para que a gente aprenda a subir o sarrafo nas coisas espirituais, a gente precisa entender que a nossa vida terrena, ela está totalmente envolvida com o nosso relacionamento com Deus.
Queridos, não adianta a gente tentar separar as coisas e falar, hoje eu estou frustrada porque eu tive um dia difícil no trabalho, mas eu continuo acreditando em Deus. Não, meu relacionamento com Deus está tudo certo. Mas eu continuo deixando a angústia entrar no meu coração, eu continuo deixando a mágoa entrar no meu coração, eu continuo deixando o desespero entrar no meu coração de quando eu não vejo as coisas acontecerem. E daí a gente está lá preocupado com a bisnaguinha do lanche. Enquanto Deus está falando assim, sobe o sarrafo, vocês ainda não compreenderam. E quer saber mais? Vocês nem lembram dos milagres que eu já fiz na vida de vocês. É um na canela. Fofo, mas na canela. Porque é para a gente também. Vocês estão aqui preocupados diariamente, deixando essa angústia entrar no coração de vocês, deixando a paz que eu conquistei com alto preço, com meu sangue, o meu corpo, de lado. Porque vocês falam, é que os problemas nas situações do dia a dia são tão pesadas, são tão difíceis. Deus, Ele entende, Ele está comigo, mas eu deixo no meu coração aquela angústia, aquela situação ruim, aquele negócio desconfortável ficar no meu coração. E Deus está aqui, querido, você não compreende, nem se lembra do que eu já fiz por você. Jesus falou ali, você ainda não compreendeu, cara. Dos 5 pães para 5.000 homens, dos 7 pães para 4.000 homens, vocês ainda não viram quem eu sou na vida de vocês. O que eu faço na vida de vocês. Que nós juntos somos uma equipe invencível. E é por isso que você entrega a sua vida a Jesus. Porque é com Ele que nós conseguimos aquilo que nós não conseguimos sozinhos. É com Ele que nós conseguimos vencer as nossas angústias. É com Ele que nós conseguimos encontrar o perdão. É com Ele que nós conseguimos encontrar a paz mesmo em tempo de caos. É com Ele que nós conseguimos encontrar tranquilidade no nosso coração. Mesmo quando parece que você está no meio de uma tormenta, é com Ele, porque é Ele que trata das coisas impossíveis, a gente só faz o que é possível. Mas que maravilha quando a gente pode linkar o possível com o impossível e viver o sobrenatural de Deus nas nossas vidas. Jesus estava falando para eles, o que eu tenho para vocês é tão maior, para de pensar no pão, pelo amor de Deus. Vocês já viram que quando vocês precisam de pão, eu dou pão. Vocês não viram isso? Vocês já viram que quando vocês precisam de moradia, Deus dá? Vocês já viram que quando vocês precisam de um emprego, Deus dá? Vocês já viram que quando vocês precisam de um milagre, Deus dá? Por que vocês ainda estão preocupados? Alinha os teus pensamentos com os pensamentos de Deus. E daí vocês vão poder voar assim no sobrenatural, porque nada mais lhe dá medo. Pode ser uma multidão faminta, não te dá mais medo. Pode ser uma conta para pagar, não te dá mais medo. Sabe por quê? A partir do momento em que a gente compreende e se lembra das coisas que Deus fez por nós, é quando a gente também se lembra do poder dEle e dos milagres dEle, e que Ele ainda é vivo. Vamos fazer um exercício aqui. Quero que você se lembre de algum milagre bem milagroso que Deus fez para você. Lembra aí. Na sua vida, tá? Não na vida de outra pessoa. Na sua. Um dia eu orei e Deus operou um milagre. Não foi nada do jeito que eu pensei. Deus sempre faz isso, né? Para mostrar que Ele é criativo também. Nunca é do jeito que a gente pensa. Mas Ele sempre faz. Tá pensando? Quem já lembrou de um aí? Levanta a mão. Não vou pedir para você contar, não. Fica tranquilo. Levanta a mão. Não, tem gente que não lembrou ainda. A gente vai dar um tempinho, gente, porque você vai lembrar. Agora, lembra de um outro tema, vai. Outro tema. Você lembrou de um milagre, sei lá, financeiro? Lembra de um tema de cura? Já lembrou? Se nós começarmos a lembrar os milagres que Deus faz na nossa vida, a gente é cheio de fé, porque a gente começa a compreender o poder de Deus na nossa vida. Essa frase que Jesus fala para eles, vocês nem compreenderam e nem se lembram. Que sejam frases que a gente não ouça de Jesus. Porque vai ser muito chato. Quando a gente ficar orando lá para Deus fazer um milagre na nossa vida, Ele fala assim, não, eu vou fazer, mas só se lembre que eu já te ensinei o caminho. Você precisa crer. Você precisa tirar os seus olhos
da terra, tirar os seus olhos do seu problema, olhar para o céu, agradecer. Agradecer é abençoar. Em algumas passagens fala que ele abençoou, em outras fala que ele agradeceu, que ele deu graças e partiu o pão. Esse é o segredo que Deus já nos ensinou. Confie em Deus de todo o seu coração. Olhe para o céu, olhe para o céu. Agradeça, porque você sabe que Deus vai fazer um milagre. Sabe, essa atitude de Jesus foi sensacional, porque Jesus, ele agradeceu. Sabe quando a gente vai sentar para comer e a gente agradece, Senhor, muito obrigado por essa comida, blá, blá. Jesus fez isso como se ele já tivesse pão e peixe para aqueles 5.000 homens. Mas ele não tinha. Então, o segredo, você tem que agradecer como se você já tivesse a solução para a sua dificuldade. Olhe para o céu e saiba que lá está a solução. Olhe para o céu porque você tira os seus olhos da parte terrena. Olhe para o céu porque lá no céu não tem o seu medo. Olhe para o céu porque lá no céu não tem a sua insegurança. Olhe lá no céu porque lá no céu tem Deus. E daí você fala para ele: Deus, obrigada. Obrigada porque essa conta aqui, ó, já está sendo paga. Obrigada, Jesus. O Senhor é maravilhoso. E eu não sei como é que Deus vai fazer. Mas Deus, ele vai fazer. E é um exercício de fé. Jesus agradeceu como se ele tivesse os pães que ele precisava. E nós temos que aprender a olhar para o céu, a agradecer como se nós já tivéssemos tudo aquilo que nós precisamos. E deixar com que o milagre venha na nossa mente, venha na nossa vida, aconteça na nossa vida. Sabe, queridos, é muito desgastante quando nós temos um relacionamento onde parece que tem alguém que sempre pede e tem alguém que sempre dá? Tipo pai e filho, é normal. Quando o filho é pequeno, sempre pede, sempre dá. Daí você fala, não, a pessoa, nossa. Não, acabou ali o negócio. Você é a pior mãe do mundo. Não com as minhas filhas são maravilhosas. Eu falo não, elas falam sorrindo, mãe, obrigada por esse não, você é tão boazinha. É assim em casa, não é assim na casa de vocês? Não? Ah, tá. Imagina com Deus, fazendo sempre milagres para nós, e nós sempre desconfiando que Ele vai poder operar mais um milagre novamente. Então, está na hora de nós fazermos o nosso exercício de fé. E eu vou passar hoje para vocês o seu treino do exercício de fé. Nossa, eu estou muito marombeira hoje na minha... Quem vê, pensa. O seu treino do exercício de fé está no versículo de Lamentações 3:21. Lamentações 3:21. Quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Esse é seu treino. Anota seu treino, porque você vai fazer ele todos os dias. Quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. O que pode te dar esperança? Você lembrar o que Deus já fez na sua vida. Você lembrar todas as vezes que você achou que você estava sem saída e que Deus veio com uma saída maravilhosa. Você lembrar que quantas vezes você chegou diante de Deus com o coração aflito e mesmo que a situação em volta não mudasse, você saiu de lá completamente curado. Você se lembrar que muitas vezes você chegou diante de Deus pensando que Deus nem se importava mais com você porque era tanto pecado, mas Deus sempre veio com perdão sobre a sua vida. Você se lembrar que ainda que você falhe, o amor de Deus sobre você faz com que você ressurja das cinzas, porque Ele ainda acredita em você. A gente tem que lembrar do poder de Deus na nossa vida. Lembrar desse poder sendo manifesto diariamente, da graça dEle de nos fazer acordar todos os dias, da graça dEle por nos dar uma família abençoada. E se a sua família fora daqui não é abençoada, graças a Deus que você tem uma família maravilhosa, dá uma olhadinha, só gente maravilhosa. De lembrar que Deus, Ele é poderoso todos os dias. O poder dEle não acaba, o poder dEle não acaba. E é esse poder que Ele está ansioso para manifestar na sua vida. É esse poder que Ele está ansioso para fazer com que você experimente mais uma vez, porque você já experimentou Ele tantas vezes.
E se você por um acaso hoje está aqui pela primeira vez, ou você ainda não tem esse relacionamento com Jesus, e você fala, eu não sei, Marina, como que eu posso experimentar isso? Da mesma maneira que todos os outros, olhe para o céu. Olhe para o céu. Olhe para o céu e agradeça a Deus, e você vai ver os milagres dele acontecendo na sua vida. Queria te convidar para que você ficasse em pé no seu lugar. E nós vamos começar a fazer esse treino que nós fomos ensinados. Que nós não sejamos achados como os discípulos de Jesus falar para a gente, vocês nem compreendem e nem lembram as coisas que eu faço por vocês. Mas que nós possamos ser achados por Jesus como aqueles que declaram, sim, o poder dele todos os dias. Que não são pautados pelo medo ou pela insegurança de quando as situações aparecem, mas que são pautados pela fé de saber que Jesus, ele faz o impossível. Que é só nós olharmos para ele e lembrarmos das coisas que ele fez, agradecermos, termos um coração grato e vivenciarmos os milagres. Por isso, feche os teus olhos agora. Se rolar uma musiquinha é bom. Estão tentando, né? Feche os seus olhos agora. E nós vamos começar a nos lembrar das coisas que Jesus já fez na nossa vida. Se você está com dificuldade, comece a se lembrar de como que você foi parar aqui nessa igreja. Da onde Jesus te tirou. Da onde Deus foi te pegar. Onde você estava quando alguém te chamou para vir aqui. Como estava a sua vida sem esperança antes de você entregar os seus caminhos ao Senhor Jesus. Comece por aí, comece a se lembrar a sua trajetória. Talvez você nasceu numa família cristã, então Jesus já te escolheu para nascer nessa família maravilhosa. Talvez não, você realmente conheceu Jesus há pouco tempo. Se lembre da pessoa que Jesus usou para te falar do amor dele. Se lembre de como aquela palavra te alcançou. Se lembre da primeira vez, como você se sentiu a primeira vez que você fez a sua primeira oração. E ali você se sentiu tão amado por Deus, tão escolhido por Deus, resgatado. Se lembre talvez de um dia em que você realmente sentiu o perdão dele lavando todo o teu coração. Comece a se lembrar, comece a se lembrar. Se lembre desse perdão invadindo a tua alma e a transformação que esse amor causou na sua vida. Esse foi o primeiro milagre que Jesus operou na sua vida, o milagre da salvação. O milagre da salvação. Comece a se lembrar de momentos em que você experimentou uma cura física. Às vezes simplesmente para orar para que a sua dor de cabeça sumisse. Mas Jesus com tanto amor, Ele falou, isso não é pequeno demais para mim, querido. Eu posso fazer com que a sua dor de cabeça suma. Eu me lembro quando eu era criança, eu fiz uma oração na minha cama. Eu tinha muito medo de dormir no escuro. E eu pedia para os meus pais deixarem a luz do corredor acesa. Mas eu passava muita vergonha quando eu ia dormir na casa das minhas amigas, porque eu não conseguia dormir de tanto medo que eu tinha do escuro. E um dia eu estava na minha cama, eu devia ter uns 8, 9 anos. Me lembro até a casa que eu morava. E eu falei, Jesus, eu não quero mais sentir medo de dormir no escuro. É muito ruim isso para mim. Meu coração dispara, eu passo mal, eu não quero mais sentir esse medo. E Jesus me deu uma cura instantânea naquele momento, eu era apenas uma criança. Agora eu dou preferência para dormir totalmente no escuro, porque eu fui completamente curada daquele medo. Nada é pequeno demais para que Deus não possa olhar para você e curar aquilo que você precisa. E que lindo o amor de Deus se importar com uma criança fazendo um pedido de Senhor Jesus, tira esse meu medo de dormir no escuro. E eu posso me lembrar de que esse amor dele esteve comigo naquele momento e em tantos outros. Por isso, comece a se lembrar desses pequenos milagres. Comece a se lembrar quando alguém veio te dar um presente que você não esperava, mas que você precisava muito.
Comece a se lembrar desse amor que te resgata. Quantas vezes você chegou aqui na igreja triste, cansado, e aqui você encontrou o pão que você precisava, o alimento que você precisava. Comece a se lembrar. Faça essa oração sua com Deus. Descanso em tuas mãos, minha confiança é, meu Deus jamais falhou. A tua promessa sempre estará de pé, tu és fiel. Descanso em tuas mãos, minha confiança é, meu Deus jamais falhou. Agora que você está com a sua fé renovada, nós vamos orar por milagres, porque muitas vezes sim, nós temos uma multidão para alimentar e a gente não está conseguindo ver de onde vai vir o pão. Então se você precisa hoje de um milagre, levante a sua mão onde você está. Se você precisa hoje de um milagre, levante a sua mão. Eu ia pedir para vocês virem na frente, mas são muitas pessoas, então nós vamos orar aí onde você está. Talvez nesse momento você esteja vendo a sua situação ali toda organizadinha, separado de 100 e 50, mas agora nós vamos parar de olhar para a nossa situação, e agora juntos, levante os seus olhos para o céu, levante os seus olhos para o céu. Senhor, nós te agradecemos, ó Deus, porque vem de Ti a nossa resposta, porque vem de Ti o nosso milagre, porque o Senhor é o mesmo ontem, hoje e será eternamente, porque o Senhor não nos desaponta, ó Deus, porque o Senhor é um Deus sobrenatural, aquele Deus todo-poderoso, grande eu sou. O Senhor olha para nós com olhos de amor, e hoje, ó Deus, nós apresentamos diante de Ti nossas situações, porque cremos que de Ti virá o milagre, ó Pai. Nós te agradecemos pelo milagre que nós viveremos, nós te agradecemos porque esse milagre está chegando, nós te agradecemos, ó Deus, porque nós não sabemos como, mas esses pães, que tudo aquilo que nós temos será suficiente para alimentar essa multidão que é a nossa situação hoje. Senhor, nós olhamos para Ti, porque é de Ti que vem o nosso socorro, é de Ti que vem o nosso socorro, é de Ti que vem os nossos milagres, e hoje, ó Deus, nós declaramos que esse milagre já está vindo. Te agradecemos porque esse milagre já está vindo. Obrigada, Senhor, porque nós testemunharemos os Teus milagres na nossa vida mais uma vez, porque o Senhor sempre faz
milagres eles acontecerem nas nossas vidas. Obrigada, Senhor. Apresentamos diante de Ti hoje a nossa multidão. Apresentamos diante de Ti hoje a nossa multidão, cheios de fé, que o Teu milagre vai acontecer. Cheios de fé, que o Teu milagre vai acontecer essa manhã, em nome de Jesus, em nome de Jesus.